TRF2 – Como estudar para o cargo técnico judiciário área administrativa. Nesse vídeo eu vou analisar algumas características da prova, do edital e te ajudar a decidir quanto se dedicar para cada matéria e como se comportar com relação à prova para não perder tempo nos estudos, para não deixar de estudar aquilo que é mais importante. Vamos lá? Bom, vamos começar com aquelas informações básicas sobre o concurso. Primeiro, a banca, Consuplan. Essa prova vai ser de múltipla escolha, com 4 alternativas e não 5, como é normal. As vagas são todas de cadastro de reserva. Não há vagas, não há quantidade de vagas específicas para essa prova. E as provas serão realizadas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. E não só isso, você tem que optar por concorrer com as vagas do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo. Então, na hora de fazer a sua inscrição, você vai escolher o local de prova e vai ter que optar por um dos dois. Não tem vagas, é só cadastro de reserva, mas observe o seguinte: eles vão corrigir 1.350 redações de técnico para o Rio de Janeiro e 300 redações para o Espírito Santo. O que isso significa? Significa que eles têm a possibilidade de chamar 1.350 pessoas no Rio e 300 no Espírito Santo. Eles vão chamar isso tudo? Não. Mas existe rotatividade e existe sim a possibilidade de chamar. Eles vão chamar um número alto, costuma chamar em torno de algumas dezenas ou algumas centenas de técnicos. Então, o seu objetivo nessa prova é ter sua redação corrigida e fazer pelo menos os mínimos. É estar aprovado dentro desse número aí, mesmo que seja fora das vagas, afinal não há vagas. E essa prova ocorrerá no dia 5 de março pela tarde. O salário. Vamos ao que interessa. O salário de técnico, o salário bruto inicial, um pouco acima de 6 mil, mas existem inúmeras gratificações. Tribunais são excelentes por isso, você tem diversas bonificações, gratificações adicionais, então tá aí uma lista de todos eles, essa lista tá no edital. Não peguei os valores de cada um, mas enfim, dá para aumentar substancialmente o seu salário, especialmente se você conseguir uma comissão. Vamos à análise da prova, então. Essa prova vai ser composta de uma parte de conhecimentos básicos e outra parte de conhecimentos específicos. A prova de conhecimentos básicos vai ter 10 questões, cada questão valendo 1 ponto. Já a prova de conhecimentos específicos vai ter 30 questões, cada questão valendo 2 pontos. E aqui fica a minha primeira dica. Repare que a prova 1 de conhecimentos básicos vale 10 pontos e a prova de conhecimentos específicos vale 60. Por que eu estou chamando a atenção para isso? São 10 pontos apenas, divididos por 3 matérias, uma delas muito extensa, que é a sustentabilidade, e a outra que apresenta grande dificuldade para muitas pessoas, que é raciocínio lógico e matemática. Ou seja, é muita mão de obra para pouco ponto. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não vai ter uma nota mínima necessária para essa prova de conhecimentos básicos. A nota mínima exigida nesse concurso é de 60% do total de pontos. Então, pense bem, são 10 questões divididas por 3 matérias. Você vai ter uma média aí de 3 questões por matéria. São 3 pontinhos dentro de 70. 3 pontinhos para raciocínio lógico, 3 pontinhos para sustentabilidade. Se você não é bom em exatas, você pode sim se dar o direito de não estudar essa porcaria. E se você nunca viu sustentabilidade e está sem tempo para estudar, também é possível não estudar muito sustentabilidade e acessibilidade, que eu acredito que seja uma matéria fácil. Então você provavelmente vai acertar uma ou duas das 3 possíveis questões de sustentabilidade. Agora não é para deixar de estudar as duas, né? É escolher entre uma e outra. Você tem que focar mais alguma coisa dessa prova de conhecimentos básicos. Além disso, a gente vai ter uma redação valendo 30 pontos. Observe que a redação é praticamente metade do valor das provas objetivas. Ou seja, a redação é muito importante. Se você não sabe escrever, se você nunca fez uma redação, é muito importante praticar antes de fazer essa prova. Então, compre um material com técnicas de redação, pratique em casa, contrate um professor particular para corrigir, ou então compre um pacote com correções, enfim, treine, pratique redações. Como estudar para essa prova, então?
Essas são as matérias da prova de técnico. Nós temos 3 matérias para a prova de conhecimentos básicos e nós temos 7 matérias para a prova de conhecimentos específicos. É muita matéria para conhecimentos específicos, isso não é tão comum, então a gente tem aí diversos direitos, penal, processo civil, tributário e previdenciário. Essas duas últimas não são tão comuns assim, mas você vai ter que estudar. Essa prova de técnico não vai ser moleza. E agora, como é que a gente julga quanto se dedicar a cada uma dessas matérias? Primeiro, vamos dar uma olhadinha no tamanho dessas matérias. Para isso, eu me baseei na quantidade de aulas que você tem no pacote feito pelo Estratégia Concursos. O Estratégia vem de pacote focado nessa prova e pela quantidade de aulas a gente tem uma noção boa do tamanho de cada matéria. Então, tá aí as informações. Agora, vamos ser sinceros. Se você está começando a estudar para concurso agora, pela primeira vez, vai ser muito difícil conseguir ler isso tudo em 3 meses. Faltam só 3 meses para a prova, vai ser complicado. Mas, se você já estuda para concurso, já tem uma noção boa, ou já estudou praticamente tudo de administrativo e constitucional, a coisa fica um pouco mais palatável para você. Penal é uma matéria pequena, processo penal razoável, e as outras, apesar de serem um pouquinho grandes, são mais fáceis. Tributário e previdenciário não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então a minha dica é, se você já vinha estudando para concurso, já tem uma base boa de administrativo e constitucional, pega essas 2 matérias e fique só fazendo questões. Faça todas as questões que você encontrar do Consuplan, da banca, e pratique, pratique, pratique. Faça revisões via questões, isso é muito mais rápido e mais interessante. As outras matérias você provavelmente vai ter que ler. Se você é da área fiscal, tributário e previdenciário talvez já estejam no seu menu aí há algum tempo. Mas penal e processo civil você vai ter que se dedicar. A minha sugestão é começar agora processo civil e penal primeiro. É interessante ler penal antes de ler processo penal, e penal é pequeno, são 6 aulas só, então você vai conseguir terminar de ler lá rápido e vai conseguir encaixar outra matéria no lugar dela. Vai reduzir a carga horária dela e vai ficar trabalhando essa matéria via resolução de questões, como você teoricamente já estaria fazendo com o administrativo e constitucional. E isso abre espaço para você incluir processo penal. Tributário não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é exatamente grande, vale a pena você pegar pelo menos umas 2 vezes por semana agora. Previdenciário é o seguinte, ela é grande, tem muitas aulas, mas é uma matéria de muita decoreba. Então, previdenciário pode ser a última matéria que você vai encarar dessas aí. É interessante você se dedicar mais a ela na reta final, ali faltando 1 mês e meio, 1 mês para a prova. Porque, como eu disse, é muita decoreba. Se você pegar essa matéria agora, você vai esquecer diversas informações importantes. E se você está gostando desse vídeo até aqui, clique em curtir, aproveite e se inscreva no meu canal e deixe um comentário. Assim você vai participar do sorteio de uma sessão de consultoria que eu vou realizar no dia 10 de janeiro. Mais informações? Clica nesse link aqui. Bom, então como estudar isso aí afinal? Eu vou apresentar agora 2 ciclos de estudo. O primeiro deles, para quem está começando agora, para quem nasceu ontem, caiu no mundo dos concursos de paraquedas. E o segundo ciclo vai ser para quem já tem alguma experiência. Então vamos lá. Começando para quem está começando agora. Ficou repetitivo, mas é isso aí. Esse é o ciclo proposto. Repare que tem muito direito administrativo e direito constitucional nele. São matérias importantes, são matérias extensas, você vai ter que se dedicar a elas. E as outras matérias estão mais ou menos alternadas. A gente tem penal, tributário, a gente tem também processo civil, mas aqui você vai ter que fazer uma escolha, como eu disse no começo, entre raciocínio lógico matemático ou sustentabilidade. Não vai dar para estudar os 2 por inteiro. Você vai ter que escolher um dos 2 e sacrificar isso aí. Provavelmente você também vai ter que sacrificar alguma matéria da área de conhecimentos específicos. Aqui eu sugiro deixar processo penal e previdenciário para depois. Se der tempo, você vai estudando, faça uma leitura dinâmica, o que for possível. E previdenciário é bom pegar um resumão, procurar na internet, alguma coisa assim, porque tem muita decoreba, e aí você pode tentar pegar essas decorebas na última semana, nas 2 últimas semanas. Mas as principais matérias para você pegar, por enquanto, são essas aí. Isso está dividido por dia, então num dia você vai se dedicar a 4 matérias. Quanto tempo cada uma, Diogo? Olha, eu proponho que você divida igualmente. Se você tem 4 horas de estudo, 1 hora para cada uma.
Diogo, como é que eu vou fazer revisões periódicas? Não, você não vai fazer revisões periódicas tendo tanta coisa para estudar 3 meses da prova só. Não vai dar tempo. Você precisa utilizar cada minuto disponível. O que eu proponho aqui é que você faça as questões como forma de revisão. Terminou de ler uma aula, terminou de ler um capítulo, você faz a bateria de questões daquele capítulo ou aula para treinar. Terminou de ler a matéria inteira, aí você faz todas essas questões de novo. Depois você fica buscando questões diferentes. É o que vai dar para fazer com tão pouco tempo. Isso vale também para o próximo ciclo, para quem já tem um pouco de experiência. Então, repito, nada de revisões, faça revisões via questões. Questões da aula, questão do capítulo. Esse ciclo agora é para quem já tem experiência. Repare que administrativo e constitucional só aparecem uma vez cada um, e você vai ficar fazendo questões dessa banca, questões anteriores dessas matérias. O mesmo vale para português, afinal você está estudando para concurso, você já vem estudando português, e não existe a preparação de alto nível para concurso sem uma preparação boa de português. E aqui você vai sim conseguir se dedicar 2 vezes, por exemplo, por ciclo para processo civil, 2 vezes para tributário. Você pode até ver raciocínio lógico e sustentabilidade. Bota um raciocínio lógico 2 vezes, dá uma lida rápida em sustentabilidade, que não deve ser uma matéria difícil, como eu falei. Vai poder ler penal 2 vezes até terminar. Terminando, você reduz a carga horária dela. E vai poder ver previdenciário desde agora. Repare que é uma vida muito mais tranquila do que aquela vida de quem está começando agora. E a minha dica é essa: não fique correndo atrás de prova somente pós-edital. Você tem que começar a se preparar cedo, você tem que ter base, porque não adianta só ler tudo, você tem que chegar em alto nível, com uma preparação boa. E para fazer isso você tem que ler, revisar, fazer questões, revisar novamente, fazer questões novamente e assim até o infinito. É isso, essa foi a análise para esse cargo especificamente. Não deixe de conferir meus outros vídeos, tem dicas de estudo e tem análise de mais 2 cargos dessa prova. Aproveite! Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se você está interessado numa sessão gratuita de consultoria de estudo para concurso, se inscreva no meu canal, deixe um comentário. Se quiser ter mais algumas informações, clica no link e dá uma olhada em como que vai ser esse sorteio. Obrigado e até a próxima!